Bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. Somos a sua fonte confiável para tudo o que acontece no time mais amado do Rio de Janeiro. Aqui você encontrará as últimas notícias, entrevistas, análises e cobertura de jogos ao vivo. Não importa se você é um torcedor apaixonado ou simplesmente gosta de ficar por dentro das últimas notícias do futebol, este é o lugar certo para você. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos torcer pelo Botafogo e celebrar suas vitórias. Mas eu vou agora falar do novo líder, porque hoje o futebol brasileiro recebeu... O novo líder é o técnico, porque o Botafogo é um velho líder, né? Recebeu o novo líder, o novo comandante do time que lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. É óbvio que é uma grande expectativa sobre como será o trabalho do Bruno Lage a partir de agora. Uma situação bem inusitada, a gente costuma trocar de treinador quando o time precisa reagir. Sai da zona de rebaixamento. Dessa vez o Botafogo se viu obrigado a fazer uma mudança. E antes mesmo de mostrar o que disse o Bruno Lage, a gente mostra o que disse o dono da SAF, o John Textor, sobre essa situação. O Botafogo ter que procurar um treinador sendo o líder do Campeonato Brasileiro. Fala, John Textor. This is an unusual situation. We had to bring in somebody very good, very quickly. To keep this magical, wonderful, to some, a surprising season on track. So if given the choice, do we do it the normal way? Do we bring an interim coach for several weeks to deal with this surprise change of the loss of our coach? And do we wait a number of weeks to find the perfect long-term situation for the next coach? Well, that, in my opinion, would have been compromising this current season. And make no mistake about it, this current season has turned from a chase of Libertadores to a chase for a championship. Our goals have not changed. Last year, our goal was to stay up and hopefully get Sudamericana. Our goal this year is to reach Libertadores. That's still our goal. It's a long season. We have many games to go. We have very good teams behind us. And no coach is going to win every game. No coach is going to see the season play out without oscillation, without challenges. But it was important to me that we needed to get somebody in quickly that was extremely qualified, extremely experienced, could understand what we've built thus far, and could make the adjustments as they may be required over the course of the rest of the season. Ele está falando pausadamente porque havia uma tradução simultânea feita pelo próprio clube e a gente fez uma edição sem a tradução simultânea e legendando para vocês. Primeiro que o Textor deve ter respondido, eu acompanhei toda a entrevista, ele deve ter respondido mais que o Bruno Lage hoje na coletiva de apresentação do Bruno, que também falou bastante, foi uma coletiva bem longa, e estava comentando com o PC aqui a deferência que ele mostra em relação ao projeto por vir ao Brasil apresentar esse novo treinador. O Textor é o dono. Ele não precisa estar sentado ali apresentando o novo treinador. Ele tem autoridade para isso. Com o time na Argentina, inclusive. Ele conduziu a contratação, ele foi o principal negociador, mas ele não precisa estar ali. Mas é bom estar ali sendo líder. Esse que é o ponto. Esse é ponto ótimo. É ótimo. Porque ele está entendendo de Brasil e de brasileiro. Ele sabe que no Brasil e o brasileiro valorizam essas coisas. Poderia estar ali o diretor executivo do Botafogo, que é o Tairo Arruda, e apresentar o Bruno Lage. Mas, provavelmente, se levantaria a seguinte questão, e hoje em dia tudo vira questão. Por que o Textor não está aqui? Cadê o Textor?
É isso. Por que ele está lá? Você acha que o vascaíno sente falta disso? Sente. O Textor passou 1 ano para aprender de Brasil e de brasileiro. Falou coisas que depois ele viu que no Brasil e como brasileiro não é possível falar, porque você vai pagar alto por isso. Pagou. Agora, ele está com uma compreensão maior do quanto ele é importante e do quanto o torcedor olha para essa figura e diz, tem que estar presente. Porque quando tem uma apresentação em qualquer outro clube, o presidente do clube não está presente? Quem é o presidente do Botafogo? É o dono do Botafogo. É o John Textor. Então ele está mais do que certo em estar presente. Isso mostra qual é a cara do Botafogo. E ele foi o condutor de todo o processo, desde a escolha do Cláudio Caçapa até a contratação do Bruno Lage. Já foi na chegada do Luiz Castro, né? Pessoalmente foi ele que sempre falou com o Luiz Castro. E ele tem um objetivo, e aí voltando para a entrevista, é esclarecedor. Primeira temporada, permanecer na Série A. E o Botafogo, exceto uma instabilidade aqui ou ali, a partir de um determinado instante no Campeonato Brasileiro, o seu torcedor sabia que o Botafogo não tinha nenhuma Quando o Botafogo ameaça. entregou esse elenco na segunda janela, o Botafogo teve, com todos os jogadores à disposição, a 4ª campanha. Sim. Tinha uma campanha semelhante à do Fluminense no ano passado, que foi uma excelente campanha. Né? Então, era manter-se na Série A e brigar para a Sul-Americana. Chegou à última rodada aspirando, mas era um jogo muito difícil, uma possibilidade de Libertadores. Foi jogar com o Furacão lá e perdeu. O resultado é absolutamente normal. Esse ano, a aspiração era Libertadores. Materializa-se a possibilidade de conquistar o título. Faz campanha para ser campeão, está na briga pelo título. Não tem como hoje. E isso também é outra coisa que as pessoas precisam também tratar da maneira que deve ser tratada. Dizer que o Botafogo está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro não é nenhum exagero. Não tem como fugir do rótulo. Você tem 10 pontos de frente. E não é exagero na afirmação. Mas o tom da entrevista foi muito bom, eu achei, sem empolgação exagerada. Uma entrevista técnica, né? Sem, ok, líder, 10 pontos, perfeito, mas é vida que segue, vamos pegar a vaga da Libertadores e depois a gente disputa vai acontecer instabilidade, vai perder jogo. Ele tecnicamente continua estabelecendo como objetivo a vaga na Libertadores. Zero oba-oba. Então, eu acho assim, eu acho que quando o Botafogo anuncia o Bruno Lage, se falou um pouquinho sobre a manutenção do Caçapa, que está fazendo uma boa transição, mas quando a diretoria escolhe trazer o Bruno Lage, ela se blinda também de qualquer tipo de crítica, caso não aconteça o título no final do ano. Porque se o Caçapa perdesse o título, seria um peso maior sobre a diretoria do que agora trazendo um nome de o peso. Caçapa foi tratado como solução emergencial, não foi tratado... Mas aí, Henrique, aí é o seguinte, se perder o título vai ser culpa também da diretoria, por escolher o cara errado. Mas torcida, com o estofo, velho, né? torcida... Você imagina você... o Caçapa ia sofrer muito mais. A torcida, eu concordo plenamente com o Serginho. O grande problema que eu vejo não é a torcida. O grande problema somos nós. Porque nós condicionamos as coisas. Se por acaso... No primeiro jogo do Bruno Lage, o Botafogo for lá e perder, tá vendo aí? Mas vocês não acham que se o Caçapa, por exemplo, perdesse um título no fim do ano, não se apontaria o dedo para a diretoria? Deveria ter trazido um cara de peso, esse cara nunca tinha tocado. Trouxe um cara de peso. Agora a responsabilidade Como agora, tá nas costas do perder Bruno. o título, muita gente vai dizer que escolheu o cara errado. A torcida tudo bem, o problema somos nós. Claro. Aliás, quero dizer o seguinte, o John Textor não é obrigado a lembrar, mas a gente é. Não consigo lembrar de um técnico chegando em um time que está no topo. Já aconteceu e não faz muito tempo. O Internacional anunciou o Abel Braga no dia 10 de novembro de 2020, menos de 24 horas depois do Cudê pedir demissão, e o Inter era o líder do Campeonato Brasileiro. Havia terminado o primeiro turno na liderança do campeonato. Não era a vantagem que o Botafogo tem hoje, mas o Inter era o líder do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu? Houve um choque no modelo de jogo. O Cudê pensa futebol de um jeito muito diferente do Abel. O começo do Abel foi de péssimos resultados. E depois o Inter engrenou e, para mim, jogou até melhor com o Abel do que estava jogando antes com o Cudê. Quando você fala isso, você anima uma certa torcida atrás das montanhas lá em Minas Gerais, que está sofrendo mais ou menos algo parecido. Eu acho que é semelhante com o Filipão e Cudê agora. É porque é uma mudança radical. Mudança radical. Então, assim, o Abel fez uma mudança radical à época porque ele vê futebol de um jeito diferente do que viu o Cudê. Mas depois o time engrenou e não foi campeão brasileiro. Foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Corinthians. Eu também acho que foi. Exatamente. Se não fosse prejudicado pela arbitragem, o Internacional teria sido campeão. Também acho que foi. Contra o Flamengo também naquela expulsão do Rodinei. Mas enfim, foi no detalhe que o Inter acabou perdendo aquele título. Agora a gente vai ver o Bruno Lage, que está diante desse desafio. Manter o trabalho do Luiz Castro, que participou inclusive da escolha do Bruno Lage como... A é muito boa.
Ele disse na entrevista, ele falou que se o Cristiano Ronaldo me ligasse, eu também iria. E aí é legal que nesse momento ele está justificando se ficou algum tipo de ressentimento em relação ao Luiz Castro. E ele fala, pô, sempre trata ele como um amigo, como um dono de clube. O Castro participou da transição. Como um dono de clube, eu lamento muito, embora entenda a influência do dinheiro saudita. Mas como um amigo, eu consigo entender um cara de 61 anos tendo uma oportunidade dessa, financeiramente. Eu acho que a única questão que envolve o Castro é que ele publicamente não soube negociar melhor a sua saída. Eu acho que faltou. Publicamente. A data não dá esperança. Você vê que internamente tudo foi feito de uma forma amigável, com ele inclusive participando, conversou com o Bruno Lage, todas essas coisas. Ele perdeu a chance de ter uma despedida mais nobre, inclusive naquele jogo da Sul-Americana. A melhor coisa que ele poderia ter feito era, na segunda-feira, seguinte à vitória sobre o Palmeiras, reunir e dizer, eu vou me despedir, coisa e tal, muito obrigado e pronto. Fico no próximo jogo, vai ser uma despedida. Hoje o advogado Marcos Mota, que participa de transações internacionais do futebol, um dos especialistas, revelou em suas redes sociais que um cliente dele, eu acho que é o Michael, mas eu não sei se é o Michael, tá? Mas ele revelou que um cliente dele, que joga na Arábia, recebeu uma proposta do futebol brasileiro e respondeu para ele, pô, doutor, eu tô aqui com o Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté. Não, eu tava antes. Agora que os caras chegaram... Você quer que eu vou? Koulibaly, vai ser a liga do momento. Eu não quero jogar no Brasil agora, não. A gente vai passar por isso. Assim, a Liga Saudita está atraente, não apenas financeiramente, mas ela vai ser muito vista internacionalmente, não há nenhuma dúvida sobre isso. Lembrando sempre que é um objeto de propaganda do governo ditatorial que lá impera. Não podemos jamais, em momento algum, esquecer isso. Como é também o Newcastle, que pertence ao governo da Arábia Saudita, isso. Como é o Manchester City, que pertence ao governo dos Emirados Árabes, como é o Manchester City, que pertence ao governo do Catar. E o PSG. Desculpa, o PSG, que pertence ao governo do Catar. Vamos ouvir Bruno Lage, o novo líder do Campeonato Brasileiro. Esse vai ser o nosso trabalho ao longo destes meses, porque normalmente quando estas situações acontecem é quando a equipa não está em bons momentos e nós aí tentamos fazer de tudo para que haja um clique em termos de motivação e quer de motivação, quer de forma de jogar, para que os resultados possam surgir. Aqui é também ir ao encontro daquilo que você falou. Nós temos feito uma avaliação e uma análise muito cuidada da equipa, dos jogadores, da forma como têm jogado, da forma como têm conseguido fazer os objetivos, e acho que aqui o segredo, que não é segredo nenhum, mas é fazer uma transição o mais pacífico possível. Tentar perceber muito bem e aos poucos podemos perceber o que é que nós sentimos para fazer uma evolução significativa de um ao outro ponto, porque no futebol nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. E neste momento o mais importante é que a equipa tem feito em termos de percurso, em termos de resultados, uma época fantástica, e nós queremos continuar nesse caminho. Por isso é fazer uma adaptação o mais tranquila possível, porque neste momento o que é importante é que os jogadores se sintam confortáveis. Falar um pouco sobre o Bruno Lage. Quem é o Bruno Lage? Ele começou a sua carreira na base. Aí ele foi convidado pelo Carlos Carvalhal para ser assistente técnico na Inglaterra, de times como o Swansea e o Sheffield. Depois ele assumiu o Benfica em janeiro de 19. O Benfica era o quarto colocado e ele estava a 7 pontos do líder Porto. Ele já tinha treinado o time B do Benfica. Então ele assumiu como bombeiro de um time que estava distante da liderança e acabou campeão daquele ano com 2 pontos de diferença para o Porto. Foi também campeão da Supercopa contra o Sport. Aí ele foi demitido do Benfica e aí foi para a Inglaterra, foi contratado pelo Wolverhampton. A missão dele era livrar o time do rebaixamento, foi bem sucedido na primeira temporada, ele ficou em 10º, que foi uma excelente colocação para o Wolverhampton. Só que 9 rodadas do campeonato seguinte, ele foi demitido, porque o time estava em 18º, então durou pouco a temporada seguinte dele. É o treinador de poucos trabalhos. A gente está falando aqui de Benfica e de Wolverhampton. Mas sou obrigado a dizer que qualquer treinador europeu que vem para o Brasil é de uma prateleira média baixa. Nível de Premier League, né? Claro. Trabalhou na Premier League. Sim, mas assim, todos que vieram, inclusive o Jorge Jesus, que é mais famoso, são treinadores de uma prateleira
média para baixo. Senão não estariam aqui, estariam na Premier League, estariam no Campeonato Italiano, na Bundesliga, né? Então, o próprio Abel, quando vem trabalhar... Estava na Grécia. Estava no PAOK, tinha dirigido o Braga, que é um time médio pequeno de Portugal. Então, o fato dele não ter um grande currículo na Europa é mais ou menos o comum. O próprio Pepa, que chega aqui, ou o Renato Paiva, são treinadores... O Pepa tinha mais tempo como treinador que o Bruno, mas o Bruno tem mais relevância porque treinou um top de Portugal. Mas quero dizer assim, são treinadores na média do que a gente traz de estrangeiros, de europeus, né? Claro. Assim, se você for olhar os 2 trabalhos que ele fez, quando você analisa o que o Botafogo precisa e o contexto que ele vai achar aqui, acho que dá para quase descartar o Wolverhampton. Tem nada a ver com o que ele vai lidar aqui com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo se aproxima muito mais do Benfica. E assim, o Benfica era um time muito dominante em Portugal, queria se impor contra as equipes menores naturalmente. Aqui no Brasil essa diferença diminui bastante. Ele até falou sobre isso na coletiva. Eu chego sabendo que é mais difícil pegar o último colocado do que foi em outras competições que eu disputei. Completamente diferente. Exatamente. Mas eu acho que ele vai beber muito mais do Benfica do que do Wolverhampton, que era um time que ele precisava ser muito mais defensivo e que ele construiu uma das melhores defesas da Premier League naquela ocasião. Aqui ele vai pegar uma defesa solidificada que é a menos vazada do já campeonato. É um ótimo caminho, né? E ele trabalhou com o Marçal, inclusive. Marçal, né? E o Gabriel. O Gabriel no Benfica e o Gabriel no Benfica. O Cláudio Caçapa estreou contra o Vasco e na entrevista que concedeu antes da partida, ele usou uma palavra que me parece que tem que nortear o trabalho do Bruno Lage nesse início. Continuidade. Você não tem que... O Bruno Lage tem que ter a sabedoria e a humildade, nem sempre essas 2 palavras caminham juntas, de entender que ele está chegando num lugar onde as coisas estão prontas e estão funcionando. Ajustes, o próprio Luiz Castro, se continuasse, também faria, porque todo trabalho precisa sempre... Claro. Né? Todo trabalho está sempre em construção. O Textor até cita isso, PC, rapidinho. Ele diz, olha, o Carlos Alberto era um jogador que não jogava com o Luiz Castro. E o Caçapa viu o potencial e ele foi decisivo nos 2 últimos jogos. Mas aí tem a digital do Lúcio Flávio, né? Isso, mas o que ele diz é o seguinte, todo trabalho pode ser aprimorado. Sim. A gente hoje tem um receio muito grande, até pela campanha forte do Botafogo, que um novo treinador como o Bruno possa abalar o trabalho para baixo. Mas ele também pode ter uma visão para melhorar o trabalho. Eu acho a coisa está absolutamente aberta. E um outro ponto que acontece com vários times que estão na crista da onda. Você começa a ser estudado e os adversários... Desenvolver repertório. Desenvolvem vacinas contra o seu estilo de jogo. E pode ser que em algum momento o Botafogo tenha que ter variações para o que ele apresenta hoje. Ele, Bruno, uma das tarefas, e me parece que isso caracteriza muitos técnicos portugueses, em especial, que é a obsessão pelo estudo. Porque ele, Bruno, não tem a menor ideia de como joga o Fluminense, de como joga o Flamengo, de como joga o Atlético, de como joga o Internacional. O Luiz Castro passou por um período de adaptação. Sem dúvida. Ele foi conhecendo, foi se familiarizando. Quando ele começou esse ano a enfrentar o Fluminense, digamos, o Diniz, o Flamengo, ele já tinha uma ideia de como eram essas equipes. Então, por isso que eu digo que o Bruno Lage necessitará ter muita sabedoria e humildade. A sabedoria de dizer o que eu preciso aprender aqui. E a humildade de eu preciso estudar. Provavelmente é uma raridade, né? Claro. Se a gente for pensar em casos de técnicos que chegam, é muito raro, né? Você chegar um novo técnico pegando nessa situação. Um time que é 10 pontos à frente do vice-líder, né? No mundo empresarial tem um negócio que chama engenharia reversa, né? Que é quando uma empresa compra a outra, mas a cultura que vai permanecer é a da anterior. É da comprada, né? Dos sócios dos minoritários, por assim dizer, né? De uma certa forma, acontece isso agora, né? Tá todo mundo analisando o trabalho do Lage e faz sentido, claro, é nosso trabalho. Mas no final das contas, quem eu acho que mais tem que analisar é o Lage. Ele tem que pegar o Botafogo, tem que esmiuçar exatamente o que estava funcionando, o que poderia melhorar, e quase que esquecer um pouco os trabalhos dele nesse primeiro momento, né? Não é a hora de fazer nenhuma Eu achei interessante que ele mexida, assistiu ao né? jogo contra o Grêmio, segundo o GE. Globo. No domingo ele ficou assistindo mesmo em Portugal. Diferença de já deve ter Na visto, entrevista né? ele sugere até que ele assistiu contra o Vasco. Informação ele que fala da lesão do eu Rafael. dei ontem e o André Mazuco, aliás, que eu vinha dando, e o André Mazuco, o diretor de futebol do Botafogo, confirmou, é que as conversas com o Bruno Lage começaram a acontecer antes mesmo do jogo com o Palmeiras. Pois é, porque já davam como certa a saída Luiz Castro, assim, esse papo de Aliás, foi antecipado aqui, né?
De uma certa forma. Muita gente acha que a maneira como o Botafogo lidou com isso, o Luiz Castro, foi ruim porque criou um suspense até o último momento. Quem viu a seleção sabia que não tinha suspense nenhum. Que desde que chegou a proposta da Arábia, o Luiz Castro comunicou ao Textor que eles combinaram que iam falar sobre isso depois do jogo com o Palmeiras, mas que já estava claro que seria impossível de cobrir, que ele iria e que ele ficaria até o último dia possível, que era a partida que fechava a fase de grupos da Sul-Americana. Então, desde que ele comunicou ao Botafogo que tinha proposta, começaram a conversar com o Bruno Lage e, obviamente, ele começou a se inteirar de que time é esse, como é esse elenco, e começou a acompanhar. E é uma característica dos técnicos portugueses. Né? Ele provavelmente viu o jogo contra o Vasco, viu o jogo contra o Grêmio, certamente sábado estará no Newton Santos, vai ver hoje contra o Patronato e sábado vai estar lá para ver contra o Bragantino, e aí sim começar a trabalhar. E esse trabalho ele pede, por parte do Bruno Lage, humildade e sabedoria.